Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gilberto Nunes, sou psicólogo e eu estou aqui hoje para a gente dar sequência a uma série de vídeos falando sobre a infância e as suas consequências na vida adulta. E hoje eu quero falar com você sobre as suas crenças. Muitos adultos têm crenças extremamente limitantes. São aquelas vozezinhas na nossa cabeça que, por exemplo, dizem que você não é capaz, dizem que você não vai conseguir, falam que você é incompetente, que você é um fracassado e muitas vezes conduzem-nos a uma vida empobrecida, né? Empobrecida não financeiramente só, mas de relações, de comportamentos, né? De ações. A gente fica com pouquíssimos recursos quando nós temos crenças que nos limitam, né? E essas crenças nada mais são do que pensamentos, vozes, que eu costumo dizer, né, que ficam na nossa cabeça, na nossa mente. E o que eu quero falar hoje com você que vai trazer essa relação com a nossa infância? Na maioria das vezes, essa voz ela não foi colocada na sua cabeça por você. Na maioria das vezes. Eu não vou falar 100% porque generalizar esse ponto seria excessivo e eu não tenho recurso, fonte, referência bibliográfica para falar algo nesse sentido. Mas na maioria das vezes, vamos botar em 99%, essa voz não foi criada por você. O que eu quero dizer isso? Essa voz foi inserida na sua mente por alguém. E aqui eu vou contar um relato sobre uma questão que se refere a isso. Certa vez eu atendi uma paciente que ela tinha muitas limitações em relação à sua vida e sua estima, a sua autoestima, ela era muito baixa, ela não conseguia fazer nada por ela, porém se doava muito ao próximo, às outras pessoas. E o que a gente foi desenvolvendo, foi entendendo, e certo dia ela falou algo, eu falei, essa voz não é sua, essa fala ela não é sua. Deu para perceber claramente que ela estava reproduzindo alguma coisa que certa vez disseram para ela. E eu falei, olha, pensa, porque essa voz não é sua, essa fala não é sua, não condizia com ela, com a personalidade dela. E ela ficou com aquilo na cabeça e eu pedi para ela refletir, reflete, porque essa fala não é sua. Coloquei isso bem claro para ela. E ela foi para casa e ficou batendo naquilo. E certa vez ela trouxe para a terapia de quem era aquela fala. Aquela fala era da avó dela, da avó materna dela. E nessa fala, essa avó dizia que ela era má, que ela não ajudava, que ela não daria certo, que ela era fracassada. Essa voz nunca foi dela. Essa voz foi de alguém que disse para ela quando ela era bem pequena, 5, 6 anos. E ela guardou essa voz, não só na cabeça, mas no coração. E a gente memoriza muito mais as coisas quando tem uma questão emocional envolvida. O que eu quero dizer com isso? Que, na maioria das vezes, as pessoas que vão nos falar as coisas que a gente vai memorizar mais, seja positivo ou negativamente, estão próximas a gente. A gente tem vínculo afetivo com elas, emocionais com elas. E com quem que a gente mais convive na nossa infância? Com as pessoas que estão próximas, nossos parentes, pais, mães, tios, avós, irmãos. Então essas pessoas podem de alguma forma nos falar algo que vai ficar gravado na nossa memória. No decorrer do tempo, quando a gente tiver 30, 40 anos, talvez a gente não se lembre mais de quem falou, de quando falou, como que foi, porque começa uma repetição, um padrão se torna automatizado. Porém, essa crença, muitas vezes, na maioria das vezes, como mencionei, essa voz que está na nossa mente, que fala um monte de coisa negativa sobre nós mesmos, ela não é nossa. Ela não é sua, ela não é minha, em relação às que eu tenho. Se não é nossa, a gente tem que trabalhar para a gente jogá-la fora, porque a gente não merece carregar esse tipo de coisa. Mas eu estou aqui para elucidar esse tipo de coisa para vocês, para que vocês possam refletir sobre o tanto de vozes que muitas vezes existem aí na sua mente, o tanto de crença que existe na sua vida, crenças que te limitam, que fazem você não progredir. Da onde elas vêm?
Às vezes, eu estou falando aí de pessoas próximas da família, mas pode ser de várias outras questões, pode ser de um relacionamento, pode ser na escola, de um coleguinha na escola que nos falou alguma coisa, pode ser de um professor, mas essa voz, eu digo praticamente com certeza, não é uma voz sua. Essa voz que gera essa crença aí que te limita, ela foi inserida por alguém. Então é a hora de você jogar ela fora para você começar a produzir uma vida conforme a vida que você merece e conforme a capacidade que você tem, porque essa crença ela te limita, ela nos coloca para baixo, né? Então quero que você reflita sobre isso daí, para que você tenha uma vida abundante, que é a vida que você merece. Essa voz não é sua.